Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais uma vez o Senhor nos dá a grande e rica oportunidade de estar ministrando a aula da nossa EBD, a qual estaremos estudando hoje a lição 6, que fala acerca da santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, antes de iniciarmos a nossa lição, estaremos fazendo uma oração para que o Senhor continue nos abençoando. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, somos gratos a Ti nesta noite, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, nesta noite, Pai, eu te peço em nome do Senhor, que o Senhor me dê a graça, me dê a sabedoria, me dê entendimento, que as pessoas que vão ouvir, Pai, esta ministração possa ser abençoado, possa aprender mais e mais da Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então nós estaremos dando continuidade na nossa lição, né? O texto áureo da nossa lição fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Esse versículo está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, segui a paz com todos. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele não faz distinção de pessoas. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática na nossa lição diz: a santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressivo, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A introdução da nossa lição nos diz: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam que esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. O que não é santo? Essa é uma pergunta, né? O que não é santo? O que não é santo é o processo canônico pela alguém tornar-se santo através da declaração de um líder religioso. Então essa foi uma pergunta realmente que ficou na minha mente. O que não é santo? Então é um processo canônico pelo qual alguém torna-se santo através da declaração de um líder religioso. Então, isso não é santificação. Isso não é uma pessoa se tornar santo. E o que é a santificação? A santificação é um processo divino de levar o crente para uma conformidade cada vez maior com o Senhor Jesus. Então, o que é santificação? Então, é um processo divino que leva o homem, que leva a mulher, o crente, para uma conformidade cada vez maior com o Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação nos leva a sermos mais parecidos com o nosso Senhor, que a sua essência é santa. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa da sua existência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento,
Deus exige santidade do seu povo, porque Ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. E nos nossos dias não tem que ser diferente. Nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos também levar esse aspecto da nossa vida, o aspecto da santificação a sério. Porque eu li lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com toda e a santificação, porque sem a qual ninguém verás o Senhor. O primeiro item do nosso primeiro ponto nos diz a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, coisas para serviços e coisas para o serviço sagrado. Era comum no Antigo Testamento Deus já escolher alguém, um filho, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Sansão. Sansão, ele já foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ele foi consagrado como nazireu de Deus. Então, na antiga aliança, Deus sempre consagrava alguém ainda no ventre da sua mãe, separava aquela pessoa, aquela criança que ainda ia nascer para o serviço do Senhor. E também havia os aspectos de consagrar lugares, consagrar coisas para o serviço sagrado do Senhor. Para fazer diferença, separação daquilo que é comum ou imundo. Para fazer a diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. Então a santificação ela gera isso em nós, fazer a diferença daquilo que é santo e daquilo que é imundo. Ele fala o profano a revista nos diz o profano é alguém que se mostra indiferente no que se diz respeito ao sagrado. Então se torna uma pessoa profana. Na nossa revista aqui o autor ele fala que no Antigo Testamento aparece 830 vezes, incluindo o seu derivado, e cuja ideia central de separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Então é um verbo aqui do hebraico que ele aparece 830 vezes, incluindo o seu derivado, cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Então hoje nós somos pessoas nascidas de novo, consagrada ao Senhor para o serviço do reino de Deus. Por isso que a santificação na nossa vida ela é um processo, ao mesmo tempo que ela é instantânea, entendeu? Ela é progressiva. O segundo item do nosso segundo ponto nos fala consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Então, como eu já comentei, que na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia sempre essas investiduras para consagrar pessoas, consagrar coisas para se dedicar ao serviço de Deus. Lá em Levítico 27, 28, 29, vai estar falando acerca dessas consagrações, dessa separação para o serviço do reino de Deus. Consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto que faça vestes. Em Êxodo 28:3 diz que faça veste a Arão para santificá-lo, ou que faça as vestes para Arão para consagrá-lo. Então o que nós podemos entender que o texto, o autor da revista está nos mostrando, através desse texto bíblico, que a santificação e a consagração, ela tem o mesmo sentido.
O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para o sacerdote levita e para o tabernáculo, todos os seus utensílios, pois se baseia na santidade de um Deus santo, Então, o que nós entendemos era no tabernáculo, todos os utensílios eram santificados, eram consagrados ao Senhor para o serviço da casa de Deus. Em Isaías, estaremos lendo esse texto, em Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías 6, 3, do versículo 1 em diante, e nos fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e o serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, e com outras cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o profeta Isaías, a ter essa revelação da parte de Deus, ele contempla os anjos adorando ao Senhor e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, 3 vezes santo. Então, nosso Deus é santo. Ele requer daqueles que o servem, dos seus servos, é santidade. O terceiro item do primeiro ponto nos fala a purificação. O termo taior, puro, limpo, derivado do verbo taier, ser limpo ou puro. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Então, esses verbos em hebraico, isso aplica-se à santidade de Deus. Se purificar de toda sorte de pecado e idolatria, tornar limpo, limpar, purificar, santificar, consagrar. Então, tudo isso faz parte da nossa purificação, da santificação em Deus, através do sangue de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nós alcançamos a redenção em Cristo Jesus. O nosso segundo ponto da nossa lição, ele fala sobre a santificação no Novo Testamento. A santificação no Novo Testamento. Ele fala a santificação, santidade e seu cognato são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento, e traz o mesmo conceito a nova aliança. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida do cristão. O processo de santificação não acaba nesta vida, mas somente diante de Cristo. No céu é que a salvação será perfeita. Então, o processo de santificação não acaba nesta vida, mas somente diante de Cristo. No céu é que o salvo será perfeito. Estaremos lendo um texto em 1 Coríntios 1, versículo 2, 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Cristo, e ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, será deles, Senhor deles e nosso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Deus que está em Coríntio, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso.
Então o apóstolo Paulo está chamando os irmãos de Coríntios, santo, de pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito. No Antigo, isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste de eternidade em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Então são essas três pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. A palavra de Deus, o autor da nossa revista nos diz: de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Então estaremos lendo um texto em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vida de nosso Senhor, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Deus poderoso, esse Deus Trino, esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, só Ele é capaz de santificar o nosso espírito, alma e corpo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala: para que venhamos ser conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário a cada dia buscarmos a santificação, prosseguirmos em frente. A palavra, o autor nos diz aqui da revista, nos diz: são as três pessoas atuando na obra da redenção. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo trabalhando na obra da redenção nas nossas vidas. O segundo item do nosso segundo ponto nos diz a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade dos sistemas mosaico. Então, em Moisés, no Antigo Testamento, no sistema mosaico, havia essa consagração, essa purificação, havia todo um cerimonialismo para consagrar utensílios, consagrar pessoas para o serviço do Senhor. Mas na nova aliança não. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Cristo pela a fé. Então, quando nós recebemos a salvação em Cristo pela fé, nós somos imediatamente santificados em Cristo Jesus. Os aspectos da santificação. Em primeiro lugar, a santificação tem um aspecto instantâneo. E em segundo lugar, progressivo. É isso que nós estaremos vendo aqui no nosso segundo ponto. Ele fala: a santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isto quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios 1,30. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para o santificado. Então nós somos santificados em Cristo Jesus. Fala, isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente.
Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Paulo está declarando que não vive mais ele, mas o Senhor vive na sua vida. Então é o Senhor que controla agora a sua vida. Quando se pode chamar alguém de salvo em Cristo? Quando é que podemos chamar alguém de salvo em Cristo? É aquele cuja vida foi harmonizada com Deus. Essa é uma pergunta, né? Quando se pode chamar alguém salvo? É aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na família divina. Então, quando nós somos adotados através do sangue de Jesus, nós somos adotados na família divina e agora dedica-se a servi-lo. Então nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos harmonizados com Deus, agora somos adotados na família de Deus e agora dedica-se a servi-lo. Então, hoje nós dedicamos a servir ao Senhor de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Nós procuramos a todo instante servir ao Senhor Jesus. Em outras palavras, a nossa experiência, a sua experiência da salvação consiste em justificação, regeneração, adoção e santificação. Então essa experiência, ela produz isso em nós. Então uma experiência da salvação consiste em justificação, regeneração, adoção e santificação. Então, sendo justificado, ele pertence ao grupo do salvo. Então, nós que somos justificados, agora pertencemos ao grupo dos salvos. Sendo regenerados, temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós, mesmo que ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós, mas o que opera em nós agora é uma nova natureza em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Sendo adotado, a pessoa é o filho de Deus. Então, hoje, quando nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Sendo santificado, a pessoa é considerada santo por Deus. Então, santificado, ele é considerado santo por Deus. Ainda que as pessoas declaram para nós que a gente não somos merecedores, realmente nós não somos merecedores. Mas, quando somos santificados em Deus, agora o Senhor nos considera como santo diante dele. O nosso terceiro item do nosso segundo ponto nos diz: a nossa vida em Cristo é um novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Então, o autor da nossa revista, ele está usando aqui uma criança que nasce física, crescimento físico e mental de uma criança, assim também a vida do cristão. Então, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós teremos um processo de amadurecimento, conhecendo a palavra, Santa Escritura, a palavra de Deus, que vai a cada dia nos orientando e vamos tendo mais experiência com uma pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação
e o seu agente ativo é o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo operando em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o agente ativo é o Espírito Santo. Ele precisa estar ativo em nossas vidas, para que a santificação a cada dia ela seja progressiva e a cada dia nós procuramos ser mais parecido com o Senhor. A vida cristã é uma carreira. Assim, a santificação progressiva que nos torna mais semelhante a Cristo não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verás o Senhor. Não é apenas a estética, mas a palavra do Senhor nos diz: se crermos no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Então, o nosso semblante, a nossa fisionomia parecida com Cristo, não é por causa simplesmente do nosso exterior, não, mas é devido àquilo que Deus está trabalhando dentro de nós. É aquilo que o Senhor está trabalhando dentro do nosso ser. Isso está brotando de dentro para fora. E através do Espírito Santo, este agente ativo em nós, a pessoa bendita do Espírito Santo. O terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de sabedoria, é a fonte de santidade. E o Senhor, o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é a obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então precisamos a cada dia parecer mais com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade de Jesus. O primeiro item do terceiro ponto. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer a igreja e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele vai falar: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E ele fala: como os filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aleluias, glória a Deus. Então a comunidade de Jesus fortalece, as epístolas do Novo Testamento visa fortalecer a igreja, a exortá-lo a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Aleluias. Não é diferente o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdócio e nação santa. É revigorado na igreja. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aí vem uma pergunta para nós, meditação. Será se realmente o nosso estilo de vida nos nossos dias está revelando em nós o caráter de Cristo? Será se o mundo lá fora está vendo em nós o caráter de Cristo nas nossas atitudes, como nós prosseguimos no nosso dia a dia? Que nós possamos meditar um pouco como que está o nosso estilo de vida. O autor da nossa revista está dizendo: o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo
são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive nele, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então aquilo que nós praticava antes, não praticamos mais, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Essas práticas velhas, elas são deixadas para trás, para que em nós seja revelado o caráter de Cristo. O segundo item do nosso terceiro ponto nos diz uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. É a palavra do Senhor que nos santifica. Por isso precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite. A palavra de Deus é poderosa para nos santificar. Aleluias! E pelo Espírito, pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito Santo de Deus, podemos afirmar. O autor da revista, ele cita que um escritor, podemos afirmar como Donald Gee, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, pela salvação, é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre. Então precisamos a cada dia valorizar o papel de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade cheia do Espírito Santo mantém distância dessas coisas. Por isso que o povo de Deus é um povo pacífico. A pessoa nascida de novo, que é santificada em Cristo, através da sua palavra, através do sangue, do Espírito, são pessoas pacíficas. Aleluias! Glória a Deus! Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Deus é santo, Deus é santo. Aleluias! E Ele exige santidade. O que é ética? O terceiro item, estaremos encerrando a nossa lição. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, ou hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento. No plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo: as más conversação corrompe os bons costumes. Que nós possamos aprender a cada dia, guardarmos das astutas ciladas do inimigo. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo ou errado, à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, os incrédulos glorificam a Deus. Isso com relação à ética cristã. Ele fala, isso agrada a Deus. O autor da nossa revista diz, isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorifica a Deus. Para encerrar, só quero ler o último parágrafo da nossa conclusão,
que diz: a santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, que possamos memorizar: a santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos dando graça, e que possamos a cada dia buscar em Deus, procurarmos a cada dia nos santificarmos através da palavra, do sangue e do Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.